voltamos com o seu estilo de vida e como você já sabe, hoje é quinta-feira e nós vamos viajar até Rondônia. Hoje nós vamos conversar com a repórter Vanessa Moura. Ela vai trazer pra gente algumas dicas de como lidar com o verão amazônico, já que muitos problemas respiratórios acontecem nessa época por causa de todo o clima, que é um pouco diferente até de outros lugares também. Bom dia, Vanessa. Olá, Isabela, olá a todos que acompanham o estilo de vida. Estamos no período mais quente do ano e já é comum os problemas respiratórios. Para saber como anda essa situação aqui em Porto Velho, eu converso agora com o secretário adjunto de saúde aqui de Porto Velho, José Carlos Coutinho. Seja muito bem-vindo ao estilo de vida. Vamos começar falando sobre essa tendência de aumento, né, de procura aqui nas unidades de saúde por conta dos problemas de saúde. Bom dia. Sim, realmente esse clima seco, mais as queimadas, que é uma cultura que a nossa população tem que perder, né, acabam causando o agravamento de problemas de saúde, principalmente os pacientes que têm o problema crônico, principalmente a asma, atacando mais crianças e os idosos que também têm outros problemas pulmonares e podem ter asma também. Quais são esses fatores que ajudam, né, a agravar essa situação para quem tem problemas respiratórios, né? Essa temperatura alta, a poeira? A temperatura em si, não tanto. O que pode acontecer, às vezes, são variações de temperatura desencadearem algumas crises. E os pacientes já portadores de doença respiratória, como a asma, e que tem ainda rinite alérgica associada, acaba piorando com esse clima, com as queimadas e com a poeira. Então é necessário que se tome algumas medidas preventivas, que seria umidificação, usar um umidificador ou uma bacia com água, manter os aparelhos de ar-condicionado sempre limpos, seriam as primeiras medidas. A gente também percebe que mesmo aqueles que não apresentam quadro de problemas respiratórios, acabam tendo um tosse, uma dificuldade de respiração, até uma virose, um tipo de gripe. Nesse período, isso também acontece, né? Sim, pode acontecer um ressecamento também da mucosa nasal, causando sangramento. Então, é necessário então que a pessoa previna isso, tomar bastante líquido durante o dia, evitar os ambientes assim muito empoeirados e colocar uma gotinha de soro no nariz, assim, umas 2, 3 vezes ao dia, para manter úmido. Isso acaba ajudando e evitando o ressecamento da mucosa também. Quando que a população pode procurar a unidade de saúde? Quando que é indicado logo a procura por uma unidade de saúde? Quando há exacerbação da doença respiratória, por exemplo, uma falta de ar, que a pessoa sentia dificuldade de respirar, começar a respirar assim, usando muito a barriga, aqui o pescoço, aí é uma falta de ar importante, principalmente criança e idoso, aí deve procurar. E um sangramento abundante do nariz também deve procurar a unidade de saúde. Aqui percebe na unidade de saúde onde nós estamos que há uma procura pela nebulização. Temos então o caso até de uma criança aqui que estava com crise asmática, né? E é muito comum, né, essa questão dessas crises nesse período. Sim, as crianças são as mais atingidas, elas são mais sensíveis a essa variação de clima e as queimadas. Nós temos que fazer uma campanha contra as queimadas. Explicar um pouquinho que em relação a esses pacientes que têm problemas respiratórios, essas crises que comumente vai acontecer durante o verão amazônico, isso com o tempo vai melhorando, né, doutor? Sim, a tendência, quando a criança vai crescendo, ela acaba diminuindo muito essas crises, né? Em alguns casos até fica praticamente normal. Ela vai ser um pouco mais sensível sempre, mas ela não poderá não ter mais crises para o resto da sua vida. E essa nebulização, vamos explicar um pouco sobre a importância da nebulização nesse caso de problemas respiratórios. A nebulização é colocada no recipiente ali, ou a medicação, que é um broncodilatador. Ele dilata os brônquios, facilitando a entrada do ar. Então a criança consegue respirar melhor. E essa é a função da medicação. E o oxigênio que ajuda também na oxigenação da criança. Falar aqui que para os idosos e para as crianças esse é um período mais delicado, né? É o mais delicado. E aqueles que têm o problema respiratório crônico, mais ainda. Mesmo que não sejam idosos ou crianças, né? Que tenham adultos, jovens, asmáticos. Esses também precisam tomar os mesmos cuidados. Aqui uma mensagem de conscientização, porque o verão amazônico traz os problemas de saúde aqui para a população. Nós estamos numa área amazônica, né? Porém, nesse verão aqui o clima é bem, a temperatura que já é alta dispara, né, doutor? Aí tem a poeira, o calor. Então vamos deixar uma mensagem aqui para a população, tá evitando, porque dá para evitar, com alguns cuidados simples que o senhor já citou aqui. Vamos reforçar para que a população esteja adotando essas medidas.
A limpeza, quem tem o ar-condicionado, manter o umidificador ou a bacia com água no quarto, né? Tirar a poeira toda do quarto, não ter, para as pessoas que têm problema crônico, não ter muito tapete, cobertores, sempre serem batidos, evitar que junte poeira no ambiente que a pessoa fique. E a campanha contra as queimadas, né? Que a queimada é uma coisa que ainda prejudica bastante. Bastante. Tem também a questão da hidratação nessa época do ano, né? Ah, sim. O indivíduo deve tomar bastante líquido, né? Quer dizer, mesmo que não esteja com sede, um pouquinho de água a mais vai fazer bem, vai mantê-lo hidratado, é bom para o rim também. Então, beber água é uma recomendação muito boa, tanto para quem tem os problemas respiratórios, como para aquele que não tem nada. Sempre a hidratação acaba evitando. Fica aqui também um alerta em relação às queimadas que não só prejudicam o meio ambiente, mas também a saúde, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos combater essas queimadas. Vamos combater as queimadas. Vamos conscientizar a população que não precisa queimar todo o lixo. Consegue ter uma vida saudável, um ambiente aí também tranquilo, né, doutor? Muito obrigada, então, pela sua participação aqui conosco. Vanessa Moura, de Porto Velho, Rondônia, para o Estilo de Vida. É com você, Isabelle. Muito obrigada, Vanessa, por todas as suas informações. A gente volta na semana que vem com vocês aí em Rondônia. Uma ótima semana para vocês. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta e aí nós vamos conversar também com um maquiador que com certeza vocês vão adorar conhecer. E a gente vai saber algumas dicas de saúde. Inclusive, ele já chegou aqui me dando algumas dicas. Se fosse você, eu não perderia essa oportunidade e enviava a minha participação também. Não esqueça que o nosso número de WhatsApp é 92, código daqui de Manaus, 98111 4512. A gente volta já.